Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, programa quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, onde você tem notícias analisadas pela ótica da doutrina espírita, fatos importantes do espiritismo analisados e também indicação de livros para entender melhor o assunto abordado neste programa. Iniciamos com uma oração, agradecendo a Deus, a Jesus, a Allan Kardec, aos benfeitores do Centro Espírita Allan Kardec pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para tentar compreender um pouco mais e melhor o mundo que nos cerca a partir da ótica da doutrina espírita. Então, dizemos a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E no nosso Papo Espírita de hoje, não poderíamos deixar de analisar os fatos estarrecedores que estão acontecendo lá no Oriente Médio, com a guerra entre Israel e Hamas, depois de um atentado terrorista, que nós repudiamos, porque ninguém tem direito de praticar atos de terrorismo, seja uma milícia, seja um governo. Nós vamos analisar uma notícia interessante a respeito do conflito Israel-Hamas, de onde vêm as interpretações religiosas para a guerra. Desde a escalada dos conflitos entre israelenses e palestinos, espalham-se pelas redes sociais brasileiras interpretações religiosas para a guerra. Algumas incluem, inclusive, associando os atentados do Hamas e os ataques de Israel a Gaza a profecias apocalípticas. Entre os posts e vídeos que mais viralizaram, por exemplo, estão aqueles que mencionam a profecia de Ezequiel, argumentando que o livro do Antigo Testamento, de alguma forma, teria previsto o conflito. A profecia mais mencionada está no capítulo 38 do livro de Ezequiel, provavelmente escrito no século 6 a.C., um dos trechos diz: não é acaso, naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar sua terra com toda segurança, que tu te meterás em agitação? Virás da tua terra, seguido de teu poderoso exército, tua ordem imensa de cavaleiros. Atacarás meu povo de Israel como uma nuvem de tempestade que vem cobrir a terra. A leitura se torna ainda mais complexa porque é uma referência a esse trecho no capítulo 28 do Apocalipse, fundamentando que seria, dentro da ideia do fim dos tempos, o ataque final à terra de Israel. Mas essas profecias não são o único aspecto religioso que busca explicar o conflito, que já deixou milhares de mortos e feridos dos dois lados, entre eles crianças e idosos. No próprio cerne da guerra estão as crenças e locais sagrados dos judeus, muçulmanos e também dos cristãos. Então, é conflito como religioso no qual o território sagrado é disputado até as últimas consequências, com aspectos territoriais e políticos. Vamos conhecer um pouquinho da cronologia da faixa de Gaza. Em 1948, milhares de refugiados palestinos se estabeleceram na faixa de Gaza em meio à guerra que se seguiu à declaração da independência de Israel. O território passou a ser controlado pelo Egito. Em 1967, Israel ocupa a faixa de Gaza e outros territórios árabes na Guerra dos 6 Dias. Em 1973, países árabes lançam um ataque contra Israel na Guerra do Yom Kippur. A faixa de Gaza segue sob ocupação israelense. Em 1993, acordos de Oslo, na Noruega, estabelecem compromisso de criar um Estado palestino na Cisjordânia, na faixa de Gaza, mas o plano nunca chega a ser cumprido. Em 2005,
Israel anuncia a retirada de colonos judeus e soldados da faixa de Gaza. Em 2007, o grupo extremista Hamas expulsa rivais da Fatah e passa a governar a faixa de Gaza. Israel impõe bloqueio por terra, ar e água contra o terrorismo. Em 2008, 2012 e 2014, conflitos recorrentes na faixa de Gaza envolvem bombardeios israelenses e disparos de foguetes pelo Hamas, que deixa milhares de mortos, principalmente no lado palestino. Em 2018, residentes da faixa de Gaza fazem uma série de protestos perto da fronteira de Israel, a chamada Marcha do Retorno. Atiradores israelenses matam centenas de manifestantes. 2021, novo conflito entre Israel e o Hamas deixa centenas de mortos na faixa de Gaza. E, finalmente, agora em 2023, o Hamas rompe o bloqueio e lança ataque de surpresa por terra, água e ar contra Israel, e reage com bombardeiros e declaração de guerra. E o resto tudo nós já sabemos. São milhares de mortos e provavelmente vai haver muito mais quando Israel, com seu exército, entrar na faixa de Gaza. Mas vamos ver o que a doutrina espírita nos esclarece. Nosso livro base, que é o Livro dos Espíritos, tem algumas questões a respeito das guerras na lei de destruição. Na pergunta 742, Allan Kardec pergunta o que é que impele o homem à guerra. E a resposta dos espíritos é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento de suas paixões. No estado de barbaria, os povos só um direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequentemente se torna guerra, porque ele evita as causas, e quando se tornar necessária, sabe fazê-la com humanidade. Que é interessante a gente compreender as duas guerras que estão marcando o ano de 2023, a guerra entre Rússia e Ucrânia, e entre Israel e o Hamas. A gente percebe uma coisa interessante, que parece que estamos voltando aos tempos da barbárie, porque, em vez dos exércitos lutarem, os exércitos estão destruindo o quê? A população civil. Vimos, nesta semana, ataque a um hospital, com centenas de mortos. Na Ucrânia também vemos algo semelhante. O que se percebe é que, infelizmente, aqueles que estão indo à guerra estão cada vez mais selvagens. E pergunta Allan Kardec se algum dia a Terra irá desaparecer da face da Terra. E a resposta dos Espíritos é sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. E Kardec ainda pergunta, que objetivou a providência tornando a guerra necessária? A liberdade e o progresso. É uma pergunta difícil da gente entender, mas realmente a guerra acaba levando à liberdade e ao progresso. Como nós vimos, a partir da Segunda Guerra Mundial, a ciência avançou. Foi criado a organização. Foi criada a Organização dos Estados Americanos não, a Organização da ONU, que, em princípio, deveria ser o fórum onde se iria tentar resolver os conflitos mundiais. Mas, infelizmente, o que se percebeu agora, nesta semana, é que, na reunião do Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos vetaram a solicitação de um cessar-fogo, tendo como desculpa que Israel tinha o direito de retaliar o Hamas. Então, a gente percebe que, realmente, nossos países, nossos governantes precisam evoluir, assim como os nossos povos também. Mas Kardec pergunta, Kardec sempre ia lentamente procurando esmiuçar o assunto.
Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? A resposta dos espíritos é que grande culpado é esse e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassinatos que haja sido causa. Por quê? Responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Olha só, que responsabilidade tem a direção do Hamas, tem também a direção de Israel, como também tem a direção da Ucrânia e a direção da Rússia, que são as duas principais guerras que estão envolvendo a humanidade neste momento. E Allan Kardec continua analisando esse assunto na Revista Espírita de julho de 1862, num artigo intitulado César, Clovis e Carlos Magno. É uma mensagem que foi recebida na Sociedade Espírita de Paris, no dia 24 de janeiro de 1862. E a pergunta que é feita ao espírito Barbaré diz o seguinte: disseste que existirá sempre a guerra. Contudo, parece que o progresso moral, destruindo suas causas, a fará cessar? E a resposta é: ela existirá sempre no sentido de que sempre haverá lutas, mas as lutas mudarão de forma. A verdade é verdade que o Espiritismo pode espalhar no mundo a paz e a fraternidade, mas, bem o sabeis, se o bem triunfa, não obstante, sempre haverá luta. Evidentemente, o Espiritismo cada vez mais fará compreender a necessidade de paz, mas o mal vela sempre. Ainda será necessário muito tempo na Terra lutar pelo bem. Apenas as lutas irão terminar, se tornar cada vez mais raras. Realmente, à medida que o mundo vai evoluindo, as guerras vão se tornando desnecessárias. Mas levaremos aí bom tempo. E já que a nossa notícia que deu origem ao nosso Papo Espírita de hoje é sobre as interpretações religiosas para a guerra, é interessante nós analisarmos na Lei de Adoração, que está na terceira parte do livro dos Espíritos, das Leis Morais. Allan Kardec questiona a respeito dos sacrifícios e a respeito das guerras santas. Pergunta a ele: que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminar o mais possível os que não partilham de suas crenças. Poderá equiparar-se quanto à origem ao sentimento de que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Então, aí Kardec está fazendo uma pergunta se aquele que é de um segmento religioso acha que tem que exterminar o outro, e que se esse raciocínio é semelhante aos sacrifícios que eram feitos aos deuses, e até a Deus, está lá no Antigo Testamento, a resposta dos espíritos é: eles são impelidos pelos maus espíritos, fazendo a guerra aos seus semelhantes contra a vontade de Deus, que manda que cada um ame a seu irmão como a si mesmo. Então, todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Por que, então, há de fazer a guerra de extermínio ao outro, só o fundamento de ser uma religião diferente da sua? Então, realmente, aqui parece que nós estamos analisando o cerne do que está acontecendo lá no Oriente Médio. E vemos cristãos, muçulmanos e judeus em guerra, dizendo que a sua religião aprova a guerra. E nós sabemos que nenhuma religião deveria aprovar a guerra. Mas é interessante a gente também procurar compreender um pouco do que acontece com os espíritos durante o combate. Porque dá para dizer que nós temos aí 4 facções combatendo numa guerra. Temos os 2 lados encarnados, ou seja, os homens, e temos também os 2 lados desencarnados, ou seja, os espíritos que apoiam um lado e os espíritos que apoiam o outro. Então, a respeito dos espíritos sobre o combate,
Allan Kardec questiona. Estando numa guerra, a justiça sempre de um lado, como pode haver espíritos que tomem partido dos que batem por uma causa injusta? E a resposta é: bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é guerra. A justiça pouco os preocupa. Então, a gente percebe que hoje em dia nós temos, na parte espiritual, apoiadores, já que nós hoje estamos falando da guerra entre Israel e Hamas, nós temos apoiadores, espíritos apoiando o Hamas na parte espiritual, e temos também espíritos apoiando Israel na parte espiritual. Nós também temos espíritos que procuram fazer com que a guerra cesse. Esse é o trabalho de Jesus e também de todos os seus emissários. Mas, infelizmente, ainda a barbárie acaba imperando entre os homens. E tem uma mensagem interessante do espírito Viana de Carvalho, que foi psicografada por Divaldo Pereira Franco, numa reunião mediúnica, no dia 7 de janeiro de 2015. 7 de 2015 foi o dia seguinte em que aconteceu aquele atentado terrorista em Paris contra o jornal, que matou dezenas de pessoas. E é importante o que nos coloca Viana de Carvalho a respeito disso. Com um conhecimento bastante grande de mitologia, Viana de Carvalho nos coloca que a Hidra de Lerna, que é da mitologia grega, na sua insaciável sede de sangue, ressurge na atualidade, multiplicando-se em forma de hediondo terrorismo. E é importante a gente lembrar que antes de 2015, nós tivemos aquele atentado nas duas torres do World Trade Center, que foi talvez o maior atentado terrorista da história da humanidade. Então, segue Viana de Carvalho. Os fantasmas do medo, da revolta, das lutas sem quartel, corporificam-se nas massas alucinadas gritando por vingança, sem se importar no número de vidas que sejam estioladas, nem com as formas cruentas que sejam submetidas. Os direitos do homem e da mulher, dolorosamente conseguidos ao largo da história, cedem lugar aos abusos de poder desenfreado e à loucura fanática das minorias infelizes que acendem o estopim do barril de pólvora de ódios mal contidos. E é importante a gente compreender que, assim, na raiz do terrorismo, o egoísmo, o orgulho, mas também estão nos países que acabam submetendo os outros a seu jugo e também os explorando. É importante a gente lembrar, fazendo um pequeno parêntese aqui, a respeito do atentado do World Trade Center. Inicialmente, o Osama Bin Laden foi treinado pelos Estados Unidos para contra os russos que haviam invadido o Afeganistão. Quando os russos deixaram o Afeganistão, Osama Bin Laden acabou voltando-se contra os americanos, que acabaram o assassinando depois do atentado. Então, a gente percebe que quando há estes fatos hediondos, a culpa não é só no lado, a culpa é de toda a humanidade que ainda não aprendeu a amar. Então, segue Viana de Carvalho. Os temperamentos primários, porém, ainda predominam em expressivo número de espíritos rebeldes, incapazes de compreender os valores humanos. Tem imposto a sua terrível covarde adaga em atos de terrorismo, tendo como pano de fundo as falsas e mórbidas confissões políticas e religiosas, que dizem abraçar, espalhando o caos, o terror e os quais se comprazem. Então, a força das armas destrutivas jamais fixará seus postulados, pois sempre enfrentarão o amor e, mesmo após o triunfo desse bando de bárbaros, que tem por um tempo, eis que finalmente vai surgir um mundo mais fraterno. Interessante a gente falar isso, né? Porque, quer queiram, quer não, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra editada por Allan Kardec, o Espírito Pascal,
uma mensagem sobre o tema egoísmo, recebido em 1862 na França, coloca que o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem caridade não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Então, essa mensagem recebida em 1872 reflete um grande rigor no que está acontecendo hoje, explicando com simplicidade, tal como fez Jesus de Nazaré há 2000 anos, que o egoísmo é a causa de todos os males da humanidade, levando a viver sem tranquilidade e sem segurança. Então, concluímos esta análise dizendo que somente a caridade, a fraternidade, o auxílio mútuo desinteressado, nós teremos uma sociedade mais tranquila e mais segura. E podemos questionar de novo qual a causa do terrorismo, dos fenômenos tipo Trump, crise ambiental, entre tantos outros problemas da humanidade. Voltamos a dizer, a causa está no egoísmo do ser humano. E a solução? Existe solução para os problemas? Sim. Voltamos a dizer, a solução encontra-se na caridade, na fraternidade e no auxílio mútuo desinteressado. Somente quando o homem mudar a sua atitude interior, moralizando-se, mudará os que o rodeiam pelo exemplo, assim como fez Jesus há 2000 anos atrás. Então, se os terroristas recebessem escolas, lápis, caderno, livros, refeições, casas dignas, amor, respeito, ao invés de receberem armamentos, com o tempo seria eliminado o terrorismo. Então, se as crianças aprendessem em casa e na escola valores éticos, morais, em uma sociedade onde o amor universal pode nos levar a fazer ao outro o que queremos para nós, com certeza não haveria lugar para terrorismo. Pense nisso e vamos agora para a análise dos fatos espíritas durante esta segunda quinzena do mês de outubro. No dia 17 de outubro de 1949, desencarna Frédéric Chopin. Ele que, como músico, possuía também talentos mediúnicos. Via espíritos, ouvia harmonias siderais e acabava colocando isso para nós através das suas composições. Em 18 de outubro de 1918, nasce em Congonhas do Campos, Minas Gerais, o médium Pedro de Freitas, conhecido como Zé Arigó. Em 1921, ou melhor, em 1918, ele se tornou conhecido internacionalmente através de seus recursos mediúnicos, servindo de instrumento a espíritos como o Dr. Albert Fritz, e a partir da segunda metade da década de 50. E desencarnou em um desastre automobilístico no dia 11 de janeiro de 1971. Tem um filme feito sobre a vida do Zé Arigó, que é importante a gente ver para poder compreender um pouco melhor as dificuldades que passam um médium. Em 1909, dia 19, desencarna César Lombroso, em Turim, na Itália. Ele foi um criminalista famoso, observador, escritor e experimentador espírita. Nasceu em Verona, no dia 6 de novembro de 1836. No dia 25 de outubro de 1857, nasce Joaquim Antônio Santiago, em Florianópolis, divulgador e pioneiro do espiritismo em Santa Catarina. Dia 27 de outubro de 1937, numa ação arbitrária da polícia, sem qualquer justificativa, a Federação Espírita Brasileira é fechada por um período de 3 dias. Era a perseguição dos católicos contra os espíritas. Já que estamos falando, o assunto de hoje é sobre a guerra entre Israel e Hamas, vamos à nossa indicação de livros para a gente poder compreender melhor não só o egoísmo, mas
a respeito também das guerras. Um dos livros que eu recomendo é Guerra no Além, é do médium Abel Glasser, editado pelo espírito Caibar Schutel, que foi um dos grandes nomes do espiritismo em São Paulo. Nessa obra é descrita a interação entre os dois planos da vida, o material e o espiritual, especialmente no desenrolar das duas guerras mundiais que abalaram a humanidade no século XX. Aliás, eu considero as duas guerras mundiais como uma só. O intervalo entre uma e outra foi de poucos anos. Então, nesse livro são enfocados os bastidores e a influência dos espíritos na sua eclosão e também durante a guerra. Mostra a vida no umbral, é onde ficam os espíritos, que ficam no entorno da Terra, seu ambiente complexo e sem esclarecimento. Suas disputas intensas são retratadas numa linguagem simples e esclarecedora. E é importante para conhecer um pouco mais de uma colônia que fica acima do nosso lar, que é Alvorada Nova. Nosso lar fica mais abaixo, seria uma cidade espiritual mais evoluída do que nosso lar. Tem um livro bastante interessante que serve principalmente para as crianças, mas traz um conteúdo bastante forte para nós adultos. É o livro A Guerra no Formigueiro. O autor é Roberto de Carvalho. Lá, formigas vermelhas e amarelas entram em conflito, disputando a permanência no vale, que é um verdadeiro paraíso. Suas atitudes egoísticas provocam uma tragédia, por meio do qual deverão aprender a viver em paz e tratar melhor a natureza. Qualquer semelhança com os dias de hoje é realmente a realidade. E é o que nós estamos travando nos dias de hoje. Temos também outro livro, Guerras e Profecias, do Ernesto Bozano. Em Guerras e Profecias se apresentam de forma quase exclusiva as previsões coletivas, fato que não podiam considerar premonição no verdadeiro sentido do termo, mas profecias, visto que não se referiam a eventos futuros particulares do indivíduo, e sim a eventos de ordem geral, no coletivo, dos quais resultam as guerras e as revoluções. Naturalmente, como são as guerras, fenômenos coletivos mais trágicos que chamam a atenção. A maior parte das profecias expostas refere-se a esse gênero de eventos. Então, é importante, porque este livro do Ernesto Bozano vem fechar a nossa notícia inicial de hoje, que é a respeito das interpretações religiosas para a guerra entre Israel e Hamas. Amigo e seguidor, estamos chegando no final do nosso Papo Espírita de hoje. Eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até o próximo Papo Espírita. Vamos encerrar agora agradecendo a Deus, a Jesus, a Allan Kardec, aos mentores espirituais do Centro Espírita Allan Kardec, pela oportunidade de tentar compreender mais toda esta loucura humana que é a guerra. Hoje falamos a respeito da guerra entre Israel e Hamas. E eu sempre digo que a verdadeira guerra não deveria ser externa, mas dentro de nós, para erradicar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, dizemos a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Obrigado a todos e até o próximo Papo Espírita do Centro Espírita Allan Kardec.